todos. Espero que estejam bem, em paz, com saúde. Agradecendo sempre pela companhia de vocês, a oportunidade, agradecendo a Deus pela oportunidade desse estudo tão maravilhoso. Já caminhamos um bocado nessa história e sempre com muitas emoções e muitos aprendizados. Nós rogamos mais uma vez ao nosso grupo espírita, a nossa querida casinha de oração, que os benfeitores espirituais possam nos amparar, amparando os nossos estudos, de modo que a gente possa ter um ambiente de muita paz, muita alegria, harmonia, muito aprendizado, e que possa servir igualmente aos nossos irmãos desencarnados que acompanham os estudos conosco, para que possa fazer bem para todos. Então, para iniciar as nossas tarefas desta noite, a prece de abertura fica por conta da Marina, mas eu esqueci de olhar para ver se ela já está presente. Se não tiver, a Ritinha... Ai, que bom. Então, vamos lá, Marina, por favor, vem. Então, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus e pedir mais uma vez para que Ele nos ajude, nos intue, que a grande equipe espiritual da casa também esteja presente em mais esse estudo, que a gente consiga entender, compreender tudo o que se passou naquela época, né, com o nosso querido Paulo, nessa jornada dele tão maravilhosa que a gente está podendo estudar. Então, permaneça conosco, Senhor, em mais esse estudo de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje é o nosso encontro de número 55 e eu vou fazer aquele vai e vem do Skype para a gente poder se localizar onde paramos aqui nos nossos estudos. Eu vou primeiro pegar esse mapa aqui, gente. Espera só um minutinho. Vocês estão visualizando? Está aparecendo aí para vocês? Sim. Sim, ok. Sim. Então, só lembrando, então, gente, que Paulo, Barnabé e João Marcos saíram da ilha de Chipre e da cidade de Neapafos e se dirigiram para essa região, praticamente no centro-sul da Turquia, uma região que na época se chamava Panfilha. E nesta localidade eles estiveram em duas cidades, Antália e Pergue, ou Perge, não sei como se pronuncia. E ali realizaram muitas preleções em torno dos ensinamentos de Jesus, cativando a atenção e o carinho de muita gente. E justamente por serem localidades próximas ao mar, sempre que é próximo ao mar ou a um grande rio, sempre há muita afluência de pessoas, muito comércio, muito vai e vem de gente e de mercadorias. Então, eram locais importantes, mas eles estavam ali falando a céu aberto, né? E recolhendo do carinho daquelas pessoas que se encantavam com a narrativa de Paulo sobre Jesus, levavam para eles laranja, pão, frutas, para que eles pudessem se alimentar, porque eles realmente não estavam ali para gastar dinheiro com alimentos, com alimentação mais substanciosa e nem para ficar pagando hospedarias. Então, depois de passar por essas duas cidades, depois a gente vai para o mapa mesmo lá do Google Earth, mas só para a gente se localizar genericamente. Depois dessas duas localidades, Antália ficando para cá e Pergue um pouquinho mais para cima, eles iriam se deslocar mais para o interior, uma região chamada Pisídia,
onde havia uma cidade chamada Antioquia da Pisídia. Não tem nada a ver com a outra Antioquia, lá no sul da Turquia. Então, nós paramos nesse momento em que eles se preparavam para sair daquela localidade e ir para Antioquia da Pisídia, um pouquinho mais para o interior. Só que estava um clima meio desagradável, porque o jovem João Marcos não estava disposto a tanto sacrifício. Então, é o que nós vamos destacar hoje mais nas nossas leituras. Então, já todo mundo já se localizou onde estamos. A Turquia é uma região muito grande, né, gente? Tem um pé no Oriente Médio e outro pé na Europa, uma região de muita importância atualmente. Então, vamos sair daqui e passando, então, para o texto. Nós paramos aqui, olha, então, nesse parágrafo 76. Só que antes de começar, gente, eu quero aproveitar e já antes da gente começar, da Marina começar a leitura, vamos ver um pouquinho melhor a localização de Antioquia de Pisídia, para que a gente se localize só pelo seguinte, olha, essa Antioquia, hoje, de Pisídia, a cidade propriamente não existe mais. Ela fica próxima de uma outra cidade, que eu vou copiar o nome aqui, olha, que é um nome assim, meio impronunciável para nós, e vou lá no Google Earth para a gente visualizar onde ficava essa localidade, para onde Paulo desejava se deslocar. Vamos, ele está um pouquinho demorado, não sei porquê, o que anda acontecendo com tudo na internet, né, gente? Porque, deixa eu ver aqui, ó, é só escrever Turquia aqui, pera aqui. Aqui, ó, pronto, agora melhorou. Ó, vou parar aqui, olha, e vamos localizar agora aqui no Google Maps, ó. Estamos aqui na Turquia. Onde eles estavam? Eles estavam aqui nessa curvinha, né? Aqui na Antália, nessa curvinha aqui, que era uma região grande. Depois vou aumentar um pouquinho um zoom aqui, porque eles estavam numa outra localidade que se chama Pergue, que fica mais ou menos por aqui, um pouquinho mais para cima, porque hoje a cidade mesmo já não tem mais o nome, então a gente não consegue localizar diretamente. Uma ou outra tem, que nem Antália continua com o mesmo nome, no mesmo local. Um pouquinho mais aqui para cima fica a tal da Pergue ou Perge. E como vocês podem ver, tem um riozinho passando por aqui. E esse rio, ele vai desembocar aqui no Mediterrâneo. Tá vendo? Olha, esse rio que Emmanuel chama de Sestro, na verdade a pronúncia é Questro, com K, por isso que eu não consegui achar na semana passada. Então, esse rio, ele deságua no Mediterrâneo, mas ele vem lá de cima, que ele vai, tá vendo? Olha, acho que dá para enxergar melhor aqui, ó. Ele vai subindo, melhor, na verdade ele está descendo, né? Mas aqui para a gente descobrir que eles foram para esse caminho subindo. E como a gente pode ver aqui, tem várias lavouras, tá vendo? Olha, todos esses quadradinhos hoje são lavouras. Só que vai chegar um momento em que a gente vai ver uma paisagem bem diferente até chegarem no ponto que Paulo tinha determinado, que era
essa cidade, as ruínas de Antioquia de Psídia estão mais ou menos nessa região. Só que fazendo um zoom aqui, gente, olha o que a gente encontra. Só rochas e grandes montanhas e precipícios, tá vendo? Olha, todas essas nervuras que aparecem aqui mostram que já para esses lados aqui é tudo região montanhosa e não tem nada, nem hoje, porque a região aqui é de muita montanha. E eles foram acompanhando até onde foi possível o trajeto daquele rio, do rio Questros, e não Cestro, como a gente comentou. Voltando aqui, olha, vamos descer aqui de novo, tá vendo? Aparece longe, mas é porque a gente precisa fazer um zoom para poder enxergar melhor. Então, eles estavam aqui embaixo, nessa região. O rio Cestro deságua aqui no Mediterrâneo e o seu percurso vai subindo até chegar mais ou menos nesse grande lago aqui, parece, mas até eles chegarem onde eles queriam, aqui é tudo região montanhosa. É importante a gente entender isso, porque Emmanuel vai citar essa questão da caminhada que eles fizeram para chegar, não nessa cidade que deve ser a C cedilha, tem o som de que, seria o Yalavak. Então, era para essa região onde, na época, ficava uma cidade chamada Antioquia de Psídia. Então, a região um pouquinho mais ao norte da Panfilha, que era onde estava aqui a Antália e Sergue. Tá bom, gente? E eu vou dar um zoomzinho aqui de novo, para a gente enxergar onde que está a desembocadura aqui do rio. Aqui, ó. Aqui, ó. A desembocadura do rio Sergue. Tá bom? É aquele ali. Porque é por aqui que vai acontecer alguma coisinha aqui depois. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos. Ah, não, é aqui, ó. Estava longe demais. É aqui, ó. Desculpa, não era lá. É aqui, ó. Tá? Porque esse rio aqui estava perto da Panfilha e estava perto daquela região chamada Pergue, onde eles também foram falar sobre Jesus. Então, é nesse canto da Turquia que eles estavam, e com o propósito de ir subindo, acompanhando aqui o curso do rio Questros, até chegarem nessa região totalmente montanhosa, cheia de abismos, até chegarem na Antioquia da Psídia, lá em cima, aonde está essa marquinha aqui. Então, gente, nós já vamos descobrindo uma coisa. Deixa eu voltar aqui no texto. Vou fechar aqui. Antes da Marina começar, já vou falando uma coisa aqui. Não era fácil acompanhar Paulo, nem fisicamente, nem espiritualmente. Porque para ele não tinha barreiras, como a gente vai ver. Então, Marina, pode começar, por favor. Plenamente satisfeitos, Paulo e Barnabé resolveram seguir dali mesmo para Antioquia de Psídia. Informado a esse respeito, João Marcos não conseguiu sopitar os íntimos receios por mais tempo e perguntou: supunha que não iríamos além da Panfilha. A Panfilha a gente já mostrou, é aquela curvinha lá embaixo, bem no meio do sul da Turquia. Como, pois, chegar até Antioquia? Não temos recursos para atravessar tamanhos precipícios. Bom, então aqui ele já começa a criar algum problema, achando que ia até um certo ponto,
Aí ele já viu que não era bem aquilo, que já ia muito além, né? E não sei se ele estava muito disposto a isso, né? Isso. As florestas estão infestadas de bandidos. O rio encachoeirado não faculta o trânsito de barcas. E as noites? Como dormir? Essa viagem não se pode tentar sem animais e servos, coisa que não temos. Paulo refletiu um minuto e exclamou: Ora, João, quando trabalhamos para alguém, devemos fazê-lo com amor. Julgo que anunciar o Cristo àqueles que não o conhecem, em vista de suas numerosas dificuldades naturais, representa uma glória para nós. O espírito de serviço nunca atira a parte mais difícil para os outros. O Mestre não transferiu sua cruz aos companheiros. Em nosso caso, se tivéssemos muitos escravos e cavalos, não seriam eles os carregadores das responsabilidades mais pesadas no que se refere às questões propriamente materiais? O trabalho de Jesus, entretanto, é tão grande aos nossos olhos que devemos disputar aos outros qualquer parte de sua execução em benefício próprio. Bom, então aqui ele já dá, né, aquela resposta, né, para João Marcos, fala, olha, se você não está disposto, né, o intuito é esse, né, a gente não... Assim, ele sabia que não ia ser fácil e que o trabalho é árduo, né? Que para conseguir alcançar o objetivo, né, ali de Paulo, não ia ser fácil. Ele não, que nem ele falou que não tem uns animais, alguma coisa, né, para ajudar no caminho. Ele falou, não, né? Essa parte cabe a nós, né? Exatamente. E, assim, vejam que até mesmo o que seria natural, né, gente? Ter pelo menos alguns cavalos ali, alguns animais para levar as bagagens e às vezes até mesmo para ir montado, né, para descansar um pouco. Nem isso ele dizia que era necessário. Porque vejam bem, tudo isso era por amor a quem? Por amor a Jesus. E o amor dele por Jesus era imenso. Olha a última frase, gente. O trabalho de Jesus é tão grande aos nossos olhos que devemos disputar aos outros, ou seja, não delegar para os outros, não passar para outros a parte que nos cabe na tarefa da divulgação e da vivência do Evangelho para o nosso próprio benefício. Então, a tarefa que Jesus nos concede, a gente deve abraçar e agarrar com unhas e dentes, e não delegar para outros. É o que ele está dizendo aqui. Né? O que cabe para nós, vamos agarrar com todas as nossas forças e dar conta delas. E sem jogar essa tarefa no ombro de outros, por mais difícil que seja essa tarefa. É o que ele está dizendo aí. Né? Então, já dá para a gente perceber, né, gente, que para ele a coisa não seria moleza, não seria fácil seguir Paulo, nem fisicamente, nem espiritualmente, né? Então, vamos em frente para ver no que vai dar essa situação. O rapaz pareceu mais angustiado. A energia de Paulo era desconcertante. Olha isso, Mas não... gente. Olha essa frase de Emmanuel, gente. E não é desconcertante só para o rapaz, não. É para nós também. Né? Porque na frente de uma pessoa que tem uma garra tão grande, uma confiança tão grande, uma força tão grande, força física e espiritual, e a gente vê que a gente não consegue carregar um saco de areia, a gente fica sem graça, né? Pode continuar, Marina.
Mas não seria mais prudente, continuou muito pálido, demandarmos Alexandria e organizar pelo menos alguns recursos mais fáceis? Ele queria porque Enqu- queria ir para Alexandria, não sei se vocês Hum. se lembram, né, na semana passada, que ele queria ir para a cidade mais importante lá no Egito. Pode E com continuar, certeza acho que o caminho devia ser um pouco mais fácil. era mais fácil e mais perto, Enquanto, talvez. é, Vai. enquanto Barnabé acompanhava o diálogo com a serenidade que lhe era peculiar, o ex-rabino continuou: dás demasiada importância aos obstáculos. Já pensaste nas dificuldades que o Senhor certamente venceu para vir ter conosco? Ainda que pudesse atravessar livremente os abismos espirituais para chegar ao nosso círculo de perversidade e ignorância, teremos de considerar a muralha de lodo de nossas viscerais misérias. E tu te espantas apenas com os palmos de caminho que nos separam da Psídia? Isso, Pisídia, então a gente já sabe que é a região que ficava ao norte da Panfilha, né, um pouquinho mais para o interior, saindo ali da beira-mar. Marina, eu só queria comentar algumas coisinhas assim do jeito de Emmanuel escrever. Nesse parágrafo, enquanto Barnabé acompanhava o diálogo, com a serenidade que lhe era peculiar. Gente, João Marcos era sobrinho dele. Ele não podia tomar a defesa do sobrinho e ir contra Paulo. Então, Barnabé, nós já temos agora o conhecimento de duas virtudes de que ele era possuidor, como a gente já viu em outros trechos lá da Casa do Caminho. Ele era uma pessoa extremamente bondosa, e aqui nós descobrimos que ele também possuía uma virtude rara atualmente, é a serenidade. E outra coisa que eu também queria comentar aqui é quando Emmanuel fala que Jesus poderia atravessar livremente os abismos espirituais para chegar ao nosso, ou seja, entre nós e onde Jesus fica, nas regiões celestiais, existem abismos espirituais, tamanha distância entre nós e ele, para chegar ao nosso círculo de perversidade e ignorância. Esse é o nosso mundo, esse é o nosso planetinha. E ele veio aqui para, né, mediante tudo isso, né, todo esse sacrifício, a gente precisa olhar para o nosso próprio umbigo, porque ele falou, o que que nós, por nossa vez, oferecemos para Jesus em troca? As nossas viscerais misérias. É uma forma de dizer, as nossas misérias mais profundas, tão profundas que nem a gente mesmo sabe que a gente tem. Ah, é duro isso, não saber o quanto que a gente é atrasado ainda. Mas, enfim, vamos lá, Marina, pode fazer seus comentários que você queira fazer. O jovem calou-se, evidentemente contrariado. A argumentação era forte demais, a seus olhos, e não lhe ensejava qualquer nova objeção. Bom, então aqui ele viu que ele não tinha mais argumento, né? Ele Não sei tentou o de que falar. tudo, mas no fim o argumento, né, dos dois, tanto do tio quanto de Saulo, assim, É, caiu como, né, uma pedra ali na é, cabeça dele e falou: bom, independente do que você é. argumentar, o caminho vai ser esse, o objetivo é esse e vai ser cumprido, né? Eu acredito que para Paulo não era novidade a postura de João Marcos, só estava esperando que acontecesse, porque Uhum. ele sabia que o rapaz era extremamente cru,
E já Barnabé talvez tivesse alguma esperança, né, que o sobrinho realmente fosse um dedicado servidor do evangelho, mas também acabou descobrindo que não, né? Uhum. Então vamos ver. À noite, Barnabé, visivelmente preocupado, aproximou-se do companheiro, expondo-lhe as intenções do sobrinho. O rapaz resolvera regressar a Jerusalém de qualquer modo. Paulo ouviu calmamente as explicações, como quem não podia opor qualquer embargo à decisão. Não poderíamos acompanhá-lo, pelo menos até algum ponto mais próximo do destino? Perguntou o ex-levita de Chipre, com motivo solícito. Destino? Perguntou Paulo, admirado. Mas já temos o nosso. Desde o primeiro entendimento, planejamos a excursão a Antioquia. Não posso impedir que faças companhia ao rapaz. Por mim, contudo, não devo modificar o roteiro traçado. Caso resolvas regressar, seguirei sozinho. Julgo que as empresas de Jesus têm seu momento justo de atuação. É preciso aproveitá-lo. Se deixarmos a visita à Psídia para o mês próximo, talvez seja tarde. Barnabé refletiu alguns minutos. Marina, Ui, não dá para passar sem comentar hum, o que, o que Saulo fala. Se você quiser ir com seu sobrinho, vai, eu vou seguir sozinho. Vejam bem, ele não pede nada, ele deu liberdade para Barnabé, caso se quisesse acompanhar, porque Barnabé, como, né, todo cuidado como sobrinho, queria levar o sobrinho até uma parte do destino para ele não fazer a viagem totalmente sozinho, porque o mais acertado ali seria pegar uma embarcação e ir com a embarcação mais rapidamente, chegando lá na Palestina de novo, descendo no porto de Jope e chegando em Jerusalém, onde a mãe dele vivia. Então, se Barnabé quisesse ir junto, muito bem. Saulo continuava sozinho. Por quê? Porque ele já tinha isso planejado, não ia mudar de opinião, e por algum motivo, ele diz isso aqui, olha, se deixarmos a visita à Pisídia, mais ao norte, para o mês próximo, talvez seja tarde. Não sabemos tarde por quê ainda, tá? O porquê de ser tarde, né, gente? Porque, veja, eles estavam indo para regiões de maior pobreza. E nós também não podemos desconsiderar a questão do tempo, porque o inverno lá é rigoroso, né? E a época das chuvas e todas essas coisas. Não podemos pensar que era tempo bom constantemente nas viagens que eles faziam, né? Então tem essa questão aí a levar em conta também. Ele ia de qualquer jeito, com ou sem o Barnabé. Então pode continuar, Marina. Barnabé refletiu alguns minutos, retrucando convictamente. Tua observação é incontestável. Não posso quebrar os compromissos. Além do mais, João está homem e poderá voltar só. Tenho dinheiro indispensável a esse fim, em virtude dos cuidados maternos. O dinheiro, quando não bem aproveitado, rematou Paulo tranquilamente, sempre dissolve os laços e as responsabilidades mais santas. Ele sempre tinha uma palavra dura para tudo, não é? A palavra dura não, né? Era sensato, né? Uhum, Era o bom exatamente. senso, né? Pode continuar, Marina. A conversação terminou enquanto Barnabé voltava a aconselhar o sobrinho, altamente impressionado. Daí a 2 dias, antes de tomar a barca que o levaria à foz do Cestro, o filho de Maria, Marcos, despedia-se do ex-doutor de Jerusalém com um sorriso contrafeito. Isso. Então, esse cestro, na verdade, é questro, com Ah, K, tá. tá? E aí a gente vê que lugar era
era esse a que Emmanuel se refere, que era aquela desembocadura que nós mostramos aqui para vocês do rio, aqui, ó. Agora ficou fácil de enxergar. É aqui, ó. Porque eles estavam, vejam como essa região é fértil aqui, né, gente? Eles estavam por essas bandas aqui. Eles não estavam longe de pegar um barco, descer até chegar na desembocadura, até na foz, no Mediterrâneo. E daqui o menino pegar uma embarcação e voltar para a Palestina, pelo mar Mediterrâneo. Olha lá, Palestina, saindo daqui, pegando o barquinho, ele vinha parar aqui na região da Palestina, mas por essas bandas aqui, onde ficava Jerusalém. Então, não era algo assim tão, já que o mais importante, ele tinha dinheiro. Se ele tinha dinheiro, ele podia ir numa embarcação, ter comida, né, ter uma cama decente para dormir de noite, sossegada da vida, tranquilo, sem nenhum obstáculo de ordem material. E eles iam seguir viagem para o norte, como era o objetivo deles, de sair daquela região e chegar até Antioquia da Psídia, que ficava mais aqui para o norte, tá bom? Deixa eu voltar lá no texto. Mais um pouquinho, Marina, só para terminar aqui, para daí eu já passar para a Ritinha, para sua mãe. Paulo abraçou-o sem alegria e falou em tom de serena advertência. Deus te abençoe e te proteja. Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Todos devemos chegar bem. Entretanto, os que se desgarram têm de chegar bem por conta própria. Gente, escuta isso. Olha isso. Ele abraçou o rapaz sem alegria nenhuma, como que dizendo, por pura obrigação, olha, vai com Deus, Deus te proteja, mas como ele falou, a marcha para Cristo não tem nada a ver com as marchas para Cristo de hoje, né, gente? Isso aqui é no sentido figurado, né? Ou seja, quando nós estamos caminhando para Jesus, e isso é sempre feito em meio a muitas lutas, mas quando fazemos isso juntos, fica mais fácil. Olha, todos devemos chegar bem até Jesus, mas quem quiser caminhar por conta própria, aí vai ter que se virar sozinho. É isso que ele estava alertando o rapaz, certo? Então, Sim. Pode terminar esse parágrafozinho, Marina? Sim, disse o jovem envergonhado. Procurei trabalhar e servir a Deus, de toda a minha alma. Fazes bem e cumprirás teu dever assim, procedendo, exclamou o ex-rabino, convicto. Lembra sempre que Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso, mas, quando descansou, entregou-se ao adultério. Salomão, durante os serviços pesados da construção do templo, foi puro na fé, mas quando chegou ao repouso, foi vencido pela devassidão. Judas começou bem e foi discípulo direto do Senhor, mas bastou a impressão da triunfal entrada do Mestre em Jerusalém para que cedesse à traição e à morte. Com tantos exemplos expostos aos nossos olhos, será útil não venhamos nunca a descansar. Isso, Marina. Olha os exemplos que ele deu. Foi buscar lá no Antigo Testamento. Lembrando, Davi, gente, foi o segundo grande rei. O primeiro rei dos judeus foi Saul. Davi foi o segundo. E Salomão era filho de Davi, foi o terceiro. Davi era pastor de ovelhas. E realmente ele tinha muitas mulheres, mas ele queria a mulher
do seu melhor amigo, que era o seu melhor general. Montou uma emboscada para que o general morresse e ele ficasse com a mulher dele. E Salomão, a mesma coisa, né? Acabou caindo na devassidão. Judas nós conhecemos mais de perto. Então, ele deu aqui alguns exemplos para lembrar, né, da necessidade da nossa vigilância, né, gente? Para que a gente... E olha o que ele fala, né? Como que ele encerra essa fala para João Marcos, com tantos exemplos daqueles que pareciam fortes e caíram. Será útil, não venhamos nunca a descansar. Mas ele está falando isso, gente, descansar em relação ao nosso trabalho por Jesus, por amor a Jesus, pelo Evangelho, pela divulgação, pela exemplificação, pelo ensino, pelo estudo do Evangelho. Nunca descansar, porque, como diz o velho ditado, né, a mente parada, a cabeça parada é a oficina do capeta. Então, é melhor a gente estar sempre procurando algo para fazer no sentido de trabalhar pela divulgação do Evangelho, tá bom? Então, eu vou passar a leitura agora para a Ritinha, Marina, tá bom? E muito obrigada aí pela sua leitura, viu? Eu agradeço. Pode continuar, Ritinha. Está certo. O sobrinho de Barnabé partiu, sinceramente tocado por essas palavras, que o seguiriam de futuro como apelo constante. Logo após o incidente, os dois missionários demandaram as estradas impérvias. Pela primeira vez, foram obrigados a pernoitar ao relento, no seio da natureza. Vencendo precipícios, encontraram uma gruta rochosa na qual se ocultaram para repousar o corpo mortificado e dolorido. O segundo dia da marcha escoou-se-lhes com a coragem indômita de sempre. A alimentação constituía-se de alguns pães trazidos de Pergue e frutas silvestres, colhidas ali e acolá. Resolutos e bem-humorados, enfrentavam e venciam todos os óbices. Óbices são as dificuldades, né? Tá. E quando, em vez, era indispensável ganhar a outra margem do rio, ao toparem barreiras intransponíveis. Ei-los, então, apalpando o álveo das torrentes, cautelosos, com longas varas verdes, ou desbravando os caminhos perigosos e ignorados. Imagina, não, quantas Nossa Senhora. dificuldades eles enfrentaram. Eles estavam desbravando, abrindo caminho para poder passar por aquela região. Porque, veja, que tinha barreiras intransponíveis e tinha horas que eles tinham que mudar de lado para poder conseguir avançar, né? Então, foi atravessar um período, o rio, né, muito difícil. Imagina que o João Marcos ia passar por tudo isso, porque, na verdade, era a mãe que queria que ele seguisse esse caminho. Então, ele foi pelo desmando da mãe, né? E aí deu um burro na água. Talvez ele realmente tivesse um grande potencial, só que mais para frente, porque para aquele momento ele ainda estava despreparado, né? Sim. A solidão lhe sugeria belos pensamentos. Sagrado otimismo extravasava dos menores conceitos. Ambos afagavam carinhosas lembranças do passado afetivo e esperançoso. Como homens, experimentavam todas as necessidades humanas, mas era profundamente comovedora a fidelidade com que se entregavam ao Cristo, confiando ao seu amor a realização dos
santificados desejos de uma vida mais alta. Gente, assim, a força de vontade era gigantesca, porque como Emmanuel não deixou de salientar aqui, né, gente? Eles, como ser humano, eles experimentavam todas as necessidades humanas. E às vezes eu fico pensando, com tão pouca alimentação, né? E será que às vezes não tinham alguma indigestão? Não, e se passassem mal, com que medicamento? Uma febre, uma dor de barriga, uma diarreia, uma dor de dente, sabe? Às vezes eu fico pensando nessas coisas, porque hoje a gente tem tanta facilidade para conseguir pelo menos um paliativo, né? Para amenizar uma dor, fazer um tratamento, e ainda mais eles, os dois lá sozinhos no meio do nada. Então eu fico pensando assim, mas que garra eles tinham, quanta proteção eles recebiam, para que não acontecesse nada pior, não é, Ritinha? E eu fico pensando, Maroísa, que o tamanho da fé que eles tinham Sim. livrava Sim. eles de todas essas ocorrências que a gente pensa. Quando a gente vai fazer uma viagem ou vai a qualquer lugar, a gente se coloca de uma mala de remédio. Sim. Primeira coisa. Primeira coisa que a gente faz. Se der dor de cabeça, se der dor nas costas, você vai separando tudo que é remédio, mas você não vai com aquela confiança e aquela fé que eles tinham. Não. Então, eles não vão conseguir encontrar nada que impeça eles de continuar o seu trabalho, porque, como você disse, eles estão protegidos, eles estão como se tivesse assim uma carapaça, sabe? Que nada vai ultrapassar eles e prejudicar. Então, a gente vê o tamanho da fé que eles tinham, né? E a maneira como Emmanuel descreve isso, né, gente? Quando ele fala profundamente comovedora a fidelidade com que se entregavam ao Cristo. Isso não dá para a gente imaginar. Pode continuar. Na segunda noite, acomodaram-se em uma pequena caverna, algo distante do trilho estreito, logo após os derradeiros tons do crepúsculo. Depois de frugalíssima refeição, passaram a comentar animadamente os feitos da igreja de Jerusalém. Noite fechada e ainda suas vozes quebravam o grande silêncio. Desdobrando os assuntos, pararam a falar das excelências do Evangelho, exaltando a grandeza da missão de Jesus Cristo. Se os homens soubessem, dizia Barnabé, fazendo comparações, todos se reuniriam em torno do Senhor e descansariam, rematava Paulo, cheio de convicção. Ele é o príncipe que reinará sobre todos. Ninguém trouxe a este mundo riqueza maior. Comentava o discípulo de Simão Pedro, o tesouro de que foi mensageiro engrandecerá a terra para sempre. E assim prosseguiam, valendo-se de preciosas imagens da vida comum para simbolizar os bens eternos, quando singular movimento lhes despertou a atenção. 2 homens armados precipitaram-se sobre ambos, a fraca luz de uma tocha acesa em resinas. A bolsa, gritou um dos malfeitores. Barnabé empalideceu ligeiramente, mas Paulo estava sereno e impassível. Entreguem o que têm ou morrem, exclamou o outro bandido, alçando o punhal. Aqui eles já estão começando a encontrar mais pessoas que estão atrapalhando o seu caminho. Deviam estar seguindo eles, né? Deviam estar ali seguindo. Olhando fixamente o companheiro, o ex-rabino ordenou:
dá-lhes o dinheiro que resta. Deus suprirá nossas necessidades de outro modo. Barnabé esvaziou a bolsa que trazia entre as dobras da túnica, enquanto os malfeitores recolhiam ávidos a pequena quantia. Reparando nos pergaminhos do Evangelho, que os missionários consultavam à luz da tocha improvisada, um dos ladrões interrogou desconfiado e irônico: que documentos são esses? Faláveis de um príncipe opulento? Ouvimos referências a um tesouro. Que significa tudo isso? Com admirável presença de espírito, Paulo explicou: sim, de fato, esses pergaminhos são o roteiro do imenso tesouro que nos trouxe a Jesus Cristo, que há de reinar sobre os príncipes da terra. Um dos bandidos, grandemente interessado, examinou o rolo das anotações de Levi. Quem encontrar esse tesouro, prosseguia Paulo, resoluto, nunca mais sentirá necessidades. Os ladrões guardaram o evangelho cuidadosamente. Agradecei a Deus não vos tirarmos a vida, disse um deles. E apagando a tocha bruxuleante, desapareceram na escuridão da noite. Quando se viram a sós, Barnabé não conseguiu dissimular o assombro. E agora? Perguntou com voz trêmula. A missão continua bem, glossou Paulo, cheio de bom ânimo. Não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões. Gente, olha como ele encarava a situação, no meio do nada. Oh, meu pai. Plena noite, plena escuridão, os caras estavam seguindo eles, porque escutaram a conversa deles, falando de Jesus, né? Tudo tesouro. Né? Lá em cima, tudo, quando eles falavam, faziam as comparações, né? De Jesus, o grande príncipe da terra, que todos deveriam viver ali ao seu redor. E aí o outro lá foi, viu os documentos, e Saulo e Paulo. Muito inteligente, perspicaz, e achou um jeito de ludibriar mais os ladrões. Achou um jeito de evangelizar 2 ladrões em pleno precipício, gente. Precipício. Não, realmente, olha como ele fala assim, com a maior naturalidade. Não, realmente, esses pergaminhos são o roteiro do imenso tesouro que nos trouxe Cristo Jesus, que é reinar sobre os príncipes da terra. Ora, para os bandidos, o que significava isso? Lucros e facilidades, né? E olha, quem encontrar esse tesouro nunca mais sentirá necessidade. E ele estava lá evangelizando. Sim. Meu Deus do céu. Olha, sem palavras, gente, sem palavras. Isso, né? Ele contava que mais 2 almas tinham sido salvas, né? Pelo menos ele tinha passado a mensagem dele. Exatamente. E ainda fala desse jeito. Não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões. Gente, parece cômico isso. Eu lembrei acho que era o Chaves que falava, não contava com a sua astúcia. Com a sua astúcia, exatamente. Gente. É a mesma coisa, eu lembrei da hora. A presença de espírito de Paulo, e se a gente for pensar, o lugar onde eles estavam, como a gente mostrou lá para vocês no Google Earth, ali a região era só montanhas, e aquelas montanhas, não é montanha de árvores, assim, não. Pedra. É rochosa. Eram pedras, e ali devia ter uma trilha, né, por onde as pessoas passavam, e todo mundo sabia que o caminho era perigoso, e foi por ali que eles foram. E eles se abrigavam em cavernas, né? Esses buracos que tinham nas pedras. Conclusão, ficaram sem dinheiro e sem as anotações, ou sem os pergaminhos com as anotações de Levi.
Sim. Aliás, as anotações de Levi, que Paulo tinha ganhado de Gamaliel, que por sua vez tinha ganhado de Simão Pedro. Mas acho que já tinham lido aquilo trocentas vezes, que já tinham completamente decore salteado. Sim. Então vamos lá, Ritinha. O discípulo de Pedro, é aqui que eu parei? Né? Isso. O discípulo de Pedro, admirando-se de tamanha serenidade, voltou a dizer: mas levaram-nos também os derradeiros pães de cevada, bem como as capas. Haverá sempre alguma fruta na estrada, esclarecia Paulo decidido. E quanto às coberturas, não tenhamos maior cuidado, pois não nos faltará o musgo das árvores. Gente, não tinha impedimento para ele. Não. Era assim, era de um otimismo. Sim. Era impressionante. É como quando ele saiu lá com o Barnabé e foram lá para Chipre, né? Ah, mas se não tiver tenda para fazer, faço tapete. Se não tiver tapete, faço sandália. Ele sempre encontrava uma solução. Esse era o homem novo. Aquele Saulo, o homem velho, já tinha ficado para trás. Eu só fico imaginando se aquele Marcos lá, né, João Marcos, nossa, estivesse junto nessa situação. Meu Deus. Já tinha. Então vamos lá. E desejoso de tranquilizar o companheiro, acrescentava: de fato, não temos mais dinheiro, mas julgo não será difícil conseguir trabalho com os tapeceiros de Antioquia de Pisídia. Além disso, a região está muito distante dos grandes centros e posso levar certas novidades aos colegas do ofício. Esta circunstância será vantajosa para nós. Olha o pensamento dele. Ele já pensa em tudo. Depois de tecerem esperanças novas, dormiram ao relento, sonhando com as alegrias do reino de Deus. No dia seguinte, Barnabé continuava preocupado. Interpelado pelo companheiro, confessou compungido: estou resignado com a carência absoluta de recursos materiais, mas não posso esquecer que nos subtraíram também as anotações evangélicas que possuíamos. Como recomeçar nossa tarefa se temos de cor grande parte dos ensinamentos? Não poderemos conferir todas as expressões. Paulo, todavia, fez um gesto significativo e, desabotoando a túnica, retirou alguma coisa que guardava junto do coração. Engana-te, Barnabé. Disse com um sorriso otimista: tenho aqui o evangelho que me recorda a bondade de Gabriel. Foi um presente de Simão Pedro ao meu velho mentor, que, por sua vez, morreu pouco antes de morrer. Ele era prevenido. Ele não podia deixar barato. Por isso que ele já deixou de boa vontade. Pode levar. Não. Esse era precioso demais. Esse era precioso demais. O missionário de Chipre apertou nas mãos o tesouro do Cristo. O júbilo voltou a iluminar-lhe o coração. Poderiam dispensar todo o conforto do mundo, mas a palavra de Jesus era imprescindível. Vencendo obstáculos de toda sorte, chegaram a Antioquia fundamente abatidos. Paulo, principalmente a determinados momentos da noite, sentia-se cansado e febril. Barnabé tinha frequentes acessos de tosse. O primeiro contato com a natureza hostil acarretara aos dois mensageiros do Evangelho fortes desequilíbrios orgânicos. Então, gente, nem tudo era 100% correndo bem para eles. Lembra que Emmanuel falou lá em cima?
que como homens tinham todas as necessidades humanas e adoeceram, porque como o lugar era montanhoso, devia ser frio. É muito frio. Frio, úmido, né, a umidade, a falta de uma alimentação decente. Então, a coisa não estava muito fácil para eles, né, gente? Então, e eu não sei, Maroísa, se eu estou viajando muito na maionese. Aí, nesse caso, que nem quando os ladrões chegaram e abordaram eles, principalmente Paulo não, mas Barnabé, ele titubeou um pouco, ele ficou indeciso, ele ficou, vamos dizer assim, mais fraco. Então, no caso, eles também, aliás, o Barnabé abaixou seu padrão vibratório. Sim. E aí também acontece um pouco da influenciação espiritual que vem também, assim, atingi-los, né? Fisicamente. Por isso que eles estão adoecendo, um com tosse, outro um pouco febril, para mostrar que as necessidades são inúmeras. Sim. Que nós sentimos como seres humanos, né? E como você disse, o frio, a fome, né? Dormir no relento. Então, assim, não era nada fácil, não, gente, não era nada fácil. Ritinha, eu acho que a gente vai ficando por aqui, porque o outro parágrafo também é grande, então nós paramos aqui, tá bom? Olha, no parágrafo de número 87, o não obstante, tá bom? Deixa eu marcar aqui para eu não esquecer, tá? E claro, quem ficar cheio de curiosidade, claro que pode ler para saber o que vai acontecer, certo? Mas a gente continua na próxima quarta-feira, se Deus quiser, tá bom? Eu vou voltar. Olha, gente, eu fico assim tão admirada de ver a bravura desses homens, sobretudo Paulo, nessas viagens que ele fazia, passando por tantas necessidades, isso porque ainda nós não chegamos nas prisões e nas chicoteadas que ele levava. Olha, eu fico admirada de ver tanta resistência e como a gente é fraco, né? Que qualquer coisinha deixa a gente abatido e desarvorado, desnorteado, desanimado. Isso para mim me toca profundamente. Então, deixa eu voltar aqui então para a tela principal e a prece final fica por sua conta mesmo, Ritinha, por favor. Então vamos, amigos, participantes desta nossa reunião, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Vamos unir os nossos pensamentos, pedindo a Ele que nos conceda a graça de todo esse entendimento, de todas essas lições, que possamos abraçá-las, colocá-las na nossa vida, na nossa prática, para a gente poder se sentir mais forte, mais capacitado, mais confiantes dentro da doutrina, com os ensinamentos de Jesus, que tenhamos essa fé incondicional de Paulo, que a gente possa realmente entender, aceitar e levar adiante esse nosso compromisso assumido na espiritualidade. Que Deus, nosso Pai, nos dê essa força e essa coragem de continuarmos nessa seara bendita. Que todos os participantes possam ser abençoados, possam ser aliviados nas suas dores, nas suas aflições, que possamos ter uma noite de paz e de tranquilidade. E que amanhã, um novo dia, estará raiando com o grande sol, todas as coisas que Deus criou para nós, que possamos ter um olhar diferenciado, não só para a natureza, para com todos os seres vivos, animados, inanimados, que a gente possa observar tudo e ver quanto somos pequenos e quanto podemos melhorar, para a gente poder ter uma vida mais saudável e mais tranquila.
apoiados sempre na fé, na confiança e na esperança. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos, que tenhamos uma noite de paz. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, muito obrigada mais uma vez a todos, muito obrigada pela companhia, obrigada, Rosana, pela gravação. Fiquem com Deus, uma boa noite, um bom descanso e até sexta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite.